Bom dia, meus irmãos e amigos do canal, que a graça de Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um sábado abençoado na presença de Jesus Cristo, um feliz sábado para cada um de nós. E o texto para meditarmos está no livro de João, capítulo 14, versículo 1 ao 4, que diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou vos preparar um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e o buscarei. Para onde quer que eu esteja, estejais vós também comigo. Meus irmãos, Jesus Cristo ele é bem claro. O nosso lugar não é aqui nessa terra, nesse planeta cheio de pecados, cheio de angústia e lágrimas. O objetivo de Jesus Cristo é que a gente mora eternamente ao lado dele, nas mansões celestiais. E quando a gente lê a Bíblia, a gente aprende, meus irmãos, que lá no céu nós vamos passar o período de 1000 anos. E depois nós vamos voltar aqui para essa terra e vamos morar aqui eternamente. Só que porém uma terra transformada, uma terra sem mancha nenhuma do pecado, uma terra purificada. Então nós vamos viver eternamente aqui nessa terra. Só que porém sem pecado nenhum. Onde não vai haver lágrimas, nem morte, nem dor, nem pranto nenhum. Porque as primeiras coisas passaram, meus irmãos. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Então, meus irmãos, que a gente possa confiar em Deus. Os momentos difíceis vão vir, isso é certo. Mas enquanto a gente viver nesse mundo cheio de pecado, na verdade, nós vamos sofrer. Mas a palavra de Deus está sendo bem clara. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então Jesus Cristo ele foi preparar uma morada para mim e para você. Então que nós possamos ter fé, convicção, sabedoria para que a gente possa discernir o que é certo, o que é errado. E temos a grande certeza que Jesus Cristo ele quer que a gente more eternamente ao lado dele. E por que Jesus Cristo ele não voltou? Porque ele é longano e paciente para convosco e para comigo também. Porque ele não quer que ninguém se perca. Está escrito lá em 2 Pedro também. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que eu e você possamos nos arrepender e confessarmos os nossos pecados, porque Jesus Cristo quer que a gente more eternamente ao lado dele. Então que nós possamos procurar ter sabedoria e procurar ter fé para não desistir da vida. E o próprio Jesus Cristo ele diz, meus irmãos, no mesmo capítulo também, João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos, no mundo que a gente vive se encontra vários caminhos. Só que somente Jesus Cristo ele é o verdadeiro caminho. Jesus Cristo ele quer que a gente tenha vida em abundância. Está escrito também lá em João capítulo 10, versículo 10. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir, né? Que é o ladrão que fala lá no texto bíblico. Mas Jesus Cristo veio para que a gente tenha vida em abundância. Então, meus irmãos, que nós possamos confiar em Deus e não desistir da vida. Sabemos que não é fácil, sabemos que estamos sofrendo demais, mas que Deus nos dê força e fé. E lembre, Jesus Cristo, ele é a verdade. As pessoas aí fora podem até falar que existem várias verdades, mas se não tiver focada realmente na palavra de Deus, podemos ter a grande certeza que isso não é a verdade verdadeira, igual as pessoas falam. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Tenha um ótimo dia, um feliz sábado para cada um de nós. Amém? Então, meus irmãos, Jesus Cristo ele vem com uma promessa muito boa e interessante lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus Cristo ele quer entrar em nossa vida, ele quer morar no nosso coração, mas a gente tem que dar oportunidade